fé terceirizada. E se trata de uma segunda passagem também do Evangelho de João, agora no capítulo 4, que Jesus repreendeu a fé de um oficial do rei. Olha o que o verso 46 diz, João 4. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Eu quero que você guarde a expressão que nós lemos, tendo ouvido dizer que Jesus. Tendo ouvido dizer que Jesus. O que esse homem conhecia sobre Jesus era a respeito do que terceiros falaram para ele. As informações que ele tinha sobre Jesus era sobre o que lhe contaram. Alguém veio e disse para ele, é o que eu estou chamando aqui de fé terceirizada. Alguém que usa uma outra expressão que eu acho interessante, que é uma fé emprestada. E no verso 48, Jesus vai dizer o seguinte para esse homem: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Mais uma vez, Jesus chama a atenção acerca da crença equivocada de uma pessoa. Primeiro de Natanael e agora desse oficial do rei, dizendo, se não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Sabe, você pode terceirizar seu trabalho. Existem empresas, isso é muito comum e natural, que eles pegam um setor da empresa, vai facilitar a logística, vai facilitar o contato, a dinâmica de uma grande empresa, e eles terceirizam a cozinha, a faxina, a portaria, a segurança e tantas outras áreas. Você pode terceirizar um departamento, é aquilo que a gente chama de delegar uma função. Até mesmo dentro da igreja, a gente faz isso. Me lembro um tempo onde aqui na igreja eu fazia praticamente tudo que diz respeito à vida da igreja aqui, e minha esposa fazia tudo o que diz respeito à vida da igreja no departamento infantil. Então eu abria a porta, eu arrumava as cadeiras, eu ajeitava o templo, ligava o som, tocava, cantava, enfim. A igreja foi crescendo, graças a Deus, novas pessoas chegaram, novas lideranças chegaram, e funções foram delegadas. Isso é normal, é natural, é saudável e precisa acontecer. Mas existe uma coisa que você nunca vai poder terceirizar, nunca vai poder delegar, e eu estou falando da sua fé. A sua fé jamais poderá ser terceirizada. A sua vida espiritual, guarde isso, é responsabilidade sua. Eu vou repetir, você precisa guardar isso. A sua vida espiritual é de responsabilidade exclusiva sua. Gente, vida cristã não tem a ver com informações que a gente recebe de uma outra pessoa. Vida cristã não tem a ver sobre coisas que nos contaram, fatos que relataram para a gente. Vida cristã tem a ver com um encontro que a gente tem. Um encontro que a gente tem com Jesus. Vida cristã se trata de uma experiência. Experiência, sobre experimentar algo. E você sabe que existe uma diferença entre conhecer e experimentar. Às vezes a gente conhece sobre algo porque nos contaram sobre algo. Então,
Alguém te fala sobre uma receita. Esses dias eu estava vendo uma receita na internet, e a gente está aí nesse tempo de jejum. Imagina você, eu assistindo um vídeo sobre receita de gastronomia. E o cara estava fazendo uma salada, eu estava com água na boca, só para você ver o nível que eu estou. E estava lá mostrando e tal. E eu estava recebendo aquelas informações e eu estava só imaginando como isso poderia ser, tentando desvendar os sabores, como é que aquele prato seria. Eu podia imaginar a textura, o sabor de cada componente daquela receita, e eu tinha todas as informações necessárias ali. Mas acontece uma coisa, eu não experimentei o prato. E experimentar faz toda a diferença, toda a diferença. E Paulo vai dizer que a vontade de Deus, lá em Romanos capítulo 12, ela não é algo para a gente conhecer, mas ela é algo para a gente experimentar. Ele diz, não se conforme com o mundo, renove a sua mente, transforme a sua vida, mudando a sua mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fé tem a ver com experiência, não com algo que nos falaram, não com informações que nos chegaram. E muita gente tem vacilado na fé, porque tudo que ela tem sobre Jesus são informações que contaram para ela. Tudo que ela tem sobre Jesus foi coisas que ela ouviu, às vezes de um familiar, às vezes de uma vizinha, às vezes do púlpito da igreja. Ela ouve, ela conhece os profetas, ela conhece onde estão as passagens bíblicas, mas é curioso que essa mesma pessoa, quando é colocada na prova, ela vacila, porque ela não tem a experiência, ela só tem a informação. E é por isso que Jesus corrige esse oficial, dizendo, cara, se você não vir sinais e prodígios, você não vai crer, você não vai acreditar, porque tudo que você tem é conhecimento terceirizado. A fé que você tem é uma fé emprestada de um terceiro, de uma outra pessoa. E tem um personagem bíblico que todos nós amamos e admiramos, que passou por isso. E eu estou falando de Jó. Jó, você sabe, era um homem de caráter, era um homem reto, era um homem íntegro, era um homem temente a Deus, era um homem de oração, era um homem generoso em relação às suas ofertas. E você vai descobrir em Jó 42:5 o que isso de fato significava. Olha o que o texto bíblico vai dizer. Palavras de Jó. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O que Jó está dizendo para Deus é o seguinte, que o conhecimento que eu tinha, aquilo que eu fazia, meu comportamento, minhas atitudes, diziam respeito a fatos que me contaram, a informações que me chegaram. Eu te conhecia só de ouvir. Me contaram sobre o Senhor, me falaram sobre o Senhor. A gente não sabe se foi um familiar, se foi uma herança de pai. A gente não sabe o porquê Jó era como era. E lembre-se que ele era um homem bom, era um homem reto, era um homem que temia Deus, era um homem que fazia suas ofertas, seus sacrifícios, intercedia pelos seus filhos. Mas Jó chega a declarar o seguinte, que existiu um momento na vida dele, em que o conhecimento que ele tinha sobre Deus, não tinha mais a ver sobre fatos que lhe contaram, mas sim sobre uma experiência que ele teve. Os seus olhos viram o Senhor. E gente,
Quantas pessoas estão na igreja com uma muleta espiritual? A muleta da esposa, a muleta de uma mãe, de um pai, estão escoradas na fé de um terceiro. E eu quero dizer para você, eu tenho dito isso nos últimos anos já, Deus não tem neto. Talvez sua mãe seja uma mulher de Deus, seu pai seja um homem de Deus, mas Deus não tem neto. Deus só tem filho. Você precisa ter um encontro com Deus. Você precisa crer em Jesus e se tornar um filho de Deus. Deus não tem genro também. Talvez eu esteja falando para alguns maridos aí, que está pensando que Deus é seu sogro, porque você não tem experiência nenhuma com Cristo. Só sua mulher tem. Deus não tem sobrinho, Deus tem filho. E hoje eu quero dizer para você que se existe algo que pode prejudicar a sua fé, é manter essa terceirização. Sempre que você tem um problema, você tem que pedir para alguém orar. Eu não estou dizendo que você não possa pedir para alguém orar, eu peço oração para as pessoas. Eu estou dizendo que você não pode viver terceirizando sua fé, pedindo sempre uma palavra para alguém. Tem pessoas que não conseguem tomar uma decisão na vida se não procurar um profeta, se não procurar um missionário, se não procurar uma missionária. Eu já ouvi pessoas dizendo o seguinte: não, para Deus me abençoar, para Deus falar comigo, Ele usa fulano de tal, Beltrano. Eu quero dizer para você que o véu do templo foi rasgado. E a Bíblia diz em Hebreus que você pode entrar na sala do trono com ousadia, com intrepidez e falar com teu pai. Aliás, custou caro para esse véu ser rasgado. Não deixe a religião, não deixe pastor, bispo, profeta, não deixe ninguém costurar esse véu que o sangue de Jesus rasgou. Você tem acesso ao Pai. Você tem acesso à presença do Pai. Então entra no seu quarto, fecha a porta, dobra o seu joelho e fala com teu Pai que te vê em secreto. E Jesus nos garantiu em Mateus 6, e Ele te recompensará. Eu declaro e profetizo que toda muleta espiritual vai cair por terra em nome de Jesus. Você vai viver uma fé sadia, vitoriosa, no nome de Jesus Cristo.